nesse momento da ministração, sintetizar aqui algumas coisas importantes para nós entendermos a grande riqueza que você possui, que é a palavra de Deus. A importância que existe para nós como cristãos em valorizarmos a palavra. Eu queria que você se colocasse de pé agora. E nós vamos ler no livro de Salmos, do capítulo 119. Salmos, de número 119, a partir do verso 97, que diz assim: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio dos que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Podeis assentar, queridos. O dia da Bíblia é celebrado todo segundo domingo do mês de dezembro. Foi criado em 1549. A Bíblia é o maior best-seller, um dos livros mais lidos. E a história da Bíblia traz para nós essa grande certeza que ele é o livro de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A formação da Bíblia não veio de origem humana. Deus usou homens para escrever a palavra. Nós temos cerca de 40 escritores. Qual o período, pastor? Em torno de mais ou menos 1.500 a 1.600 anos. O primeiro escritor da Bíblia, Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Já citamos aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E possivelmente também escreveu o livro de Jó. Moisés escreveu por volta do ano 1450, quando Israel saiu do Egito. Os primeiros livros foram escritos a partir do ano 1450 a.C. O último livro da Bíblia foi escrito por João, que é o Apocalipse. João escreveu no final do primeiro século, por volta do ano 96. Então nós temos uma distância entre 1.500 e 1.600 anos para se escrever a totalidade dos 66 livros. É importante nós salientarmos que a Bíblia foi escrita por 40 homens. Não foi um escritor. Tem um autor, mas 40 homens que foram utilizados por Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus inspirou esses homens para que ali pudessem estar narrando aquilo que o Espírito Santo queria que chegasse até nós. A Bíblia tem todo o ensino necessário, suficiente, para entendermos a respeito de Deus, a salvação, a respeito do plano divino. Os homens, durante todos esses anos, têm atacado a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi atacada de inúmeras formas. A tentativa de destruí-la. Mas o Deus que a inspirou é o Deus que também a preservou. Alguns detalhes são importantes para você entender a beleza que está na palavra. Quando você ler a Bíblia como um todo, como fizemos agora, você percebe que há uma linha, há um veio que começa em Gênesis e termina no Apocalipse. Porque existe apenas um autor. Quando olhamos as circunstâncias, os autores,
seria quase impossível você ter a Bíblia dentro da sua uniformidade. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi príncipe do Egito. Moisés, ele foi um grande legislador, foi um grande estadista. Josué, outro escritor, ele foi um general de guerra. Samuel, ele foi profeta, sacerdote. Davi, ele era pastor de ovelha e rei. Salomão, poeta e profeta. Rei. Agora, quando olhamos, corrigindo, né? Salomão, ele foi rei e poeta. Davi, sim, foi profeta. Mas, quando olhamos para Amós, Amós foi um boiadeiro. Jeremias, ele era um sacerdote. Ezequiel era um sacerdote. Daniel, ele era um cativo e que se tornou ali alguém nobre e de grande importância na Babilônia. Encontramos as mais variadas profissões e os momentos diferentes que foram escritos. Davi, ele escreveu grande parte dos seus escritos quando ele estava ali como pastor, mas também nos intempéries das guerras, fugindo de Saul. Em meio ao calor das guerras e das batalhas, ao contraste do seu filho Salomão, que escreveu em tempo de paz, de riqueza e de bonança. Ezequiel, quando ele escreveu, lá estava ele entre os cativos da Babilônia. Daniel, quando ele escreve, ele está trabalhando lá no palácio. Jeremias, lembrando, Ezequiel, Jeremias e Daniel são contemporâneos, porém estão em locais diferentes. Ezequiel está junto com os cativos, junto ao rio Quebar, na Babilônia. Ezequiel está lá no palácio, trabalhando com o rei. Jeremias está lá no meio da Jerusalém, que está sendo destruída. Contemporâneos, mas sem contatos. E o Espírito Santo conduzindo cada um desses homens. E lembrando que foi Deus, o Espírito Santo, que guiou a Jeremias para profetizar e dizer que o cativeiro duraria 70 anos. E esses escritos chegaram até Daniel. E quando nós lemos o capítulo 9, lá está Daniel orando e clamando para que Deus pudesse intervir no meio do seu povo. Queridos, olhamos para toda essa beleza em que pela qual Deus conduziu a sua palavra para chegar a mim e a você. Deus não apenas inspirou, mas Ele trabalhou esses homens. Hoje, quando nós falamos de escritos, você tem uma folha, temos os aspectos digitais, onde no tablet, no telemóvel, tudo isso você tem aí formas e formas de escrever. Mas se é Bíblia? Não. Naquele tempo não tínhamos essa facilidade do papel. Era feita através do papiro. Uma planta aquática que era prensada, secada, e ali era escrito. Material caro. Por isso que nós falamos manuscrito, porque era escrito à mão, pelos escribas, manuenses. Depois, posteriormente, passou-se a fazer os pergaminhos, que eram peles de animais, que era secada para ali escrever, tinha uma durabilidade muito maior. Quero ressaltar essas coisas, irmãos, para que você entenda todo o processo de batalha que teve para que eu e você tivéssemos acesso à palavra. Quando agora, em pleno século XX, foram achados os manuscritos do Mar Morto, houve então esse grande fuzuê no mundo anticristão. Porque sempre disseram, a Bíblia foi deformada, a Bíblia foi modificada. E então, quando nas cavernas de Quarã foram encontrados diversos manuscritos. Por exemplo, o livro de Isaías foi encontrado plenamente, totalmente. E quando se faz a comparação, escritos que datam por volta do ano 100, com mais de quase 2.000 anos de diferença do que nós temos hoje, os manuscritos estão completamente iguais, sem variação. O Deus que inspirou também é o Deus que preservou a sua palavra. E hoje nós temos, irmãos, toda essa riqueza da palavra. Agora tem um outro ponto, hoje nós temos essa facilitação. Você consegue ter toda a Bíblia, você carregando ela na mão, carregando dentro do seu telemóvel. Agora é importante você entender que eram rolos pesados, grandes,
e com inúmeras dificuldades para que se conseguisse manusear. Nem todos tinham acesso, era caro para se possuir uma Bíblia, para se conter os livros. Quando Gutenberg, em 1450, ele inventou a imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. E louvado seja Deus por isso. E a partir daí, então, Bíblias e Bíblias têm sido escritas. Eu fiz aqui algumas anotações que eu queria compartilhar com vocês. A Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas. 2 principais, que é o hebraico no Velho Testamento e o grego no Novo Testamento. Alguns trechos foram escritos, pequenos, em aramaicos. 3 continentes foram usados por Deus. E agora entra um ponto que eu queria te salientar. Hoje nós temos toda essa divisão. Os 66 livros divididos em capítulos e em versículos. A Bíblia toda possui 1189 capítulos. Mas isso não era assim, não era dividida. Ela passou a ser dividida em 1227 os capítulos. E em 1551 foi dividida em versículos. 31.173 versículos. Toda essa riqueza que você tem, isso é graça de Deus. E eu queria nessa noite ressaltar, irmãos, o quão importante é nós como igreja valorizarmos aquilo que Deus deixou para nós. Eu vi as crianças aqui apresentando essa peça. E eu me lembrei de um fato de uma criança pequena que chamou seus pais e olhou aquele livro preto na estante e perguntou: mamãe, que livro é esse? E a mãe, dando uma bem religiosa, disse: é o livro de Deus, meu filho. E a criança olhou para a mãe e disse: mãe, então devolve para ele, porque a gente não usa. E essa tem sido a realidade de muitos lares. A Bíblia é o livro esquecido. Conseguimos tempo para tudo, para as redes sociais, conseguimos tempo para a TV, conseguimos tempo para o lazer, mas não tiramos tempo para estudar a palavra de Deus. E com isso, empobrecemos. Temos em nós, hoje, uma geração que tem tudo para ser rica, rica do conhecimento de Deus, mas, porém, é paupérrima. Paupérrima por não estudar, por não buscar, por não querer compreender a grandeza daquilo que Deus tem para nós. Eu separei aqui algumas frases do quanto a Bíblia significou para alguns homens. Um sociólogo americano, ele escreveu da seguinte forma: enquanto outros livros informam e poucos reformam, só este livro, a Bíblia, transforma. Thomas Watts, um empresário americano, ele escreveu e disse assim: a Bíblia, ela é uma mina de diamantes, um colar de pérolas, a espada do Espírito, um mapa pelo qual o cristão navega para a eternidade, o roteiro pelo qual anda todos os dias, o relógio pelo qual acerta a sua vida, a balança com a qual pesa as suas ações. Um outro escritor americano, ele disse assim: a Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através da qual nós podemos olhar para a eternidade. Um escritor inglês, ele disse: onde a Bíblia não tem voz, não devemos nós ter ouvidos. O presidente americano, o Abraham Lincoln, ele escreveu dizendo assim: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu para o homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante esse livro. Isaac Newton, ele escreveu da seguinte forma: todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Dom Pedro II, imperador do Brasil, ele disse: eu amo a Bíblia, eu a leio todos os dias, e quanto mais a leio, mais a amo. George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos, ele escreveu: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Um escritor e poeta alemão, ele disse assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã.
Um filósofo alemão, ele escreveu: se estivesse a ser posto em prisão e pudesse levar um livro, somente escolheria a Bíblia. A existência da Bíblia como um livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Rui Barbosa, o nosso famoso jurista, político, diplomata, escritor, ele disse assim: se eu coloco a Bíblia embaixo de todos os livros, ela é que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos livros, ela é o coração desses livros. Se eu a coloco em cima dos livros, ela é a cabeça e a autoridade sobre todos os livros em minha biblioteca. Por último, o escritor brasileiro, ele disse assim: é da Bíblia que eu tiro o pão para a minha fome de consolo. É dele que tira a luz nas trevas das minhas agonias. E o que você escreveria para você? O que é a Bíblia para você? O que ela significa para ti? Qual é a relevância que tem a palavra de Deus para você? Hoje Deus quer ministrar na tua alma, no teu coração. E eu separei aqui alguns textos para nós caminharmos dentro da palavra, de entendermos qual é a importância que a Bíblia tem para o cristão. Nós precisamos valorizar essa carta de amor que Deus deixou para mim e para você. Ela vai nos conduzir ao caminho da vida, o caminho da eternidade. Eu creio que toda igreja poderia citar de cor o Salmo 119 e o versículo 105. Antes de colocar lá na tela, só segura. Não, segura. Deixa stop. Dá para dizer, irmãos? Amém? 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora coloca o texto. O que o escritor está deixando para nós? Qual a revelação que o Espírito Santo está trazendo? O escritor, inspirado pelo Espírito, ele tem essa revelação que a Bíblia, os escritos sagrados, são lâmpada para os meus pés. Quando nós falamos de lâmpada, nós temos toda essa visão hoje moderna, de luzes, de LED. Mas naquela época era lamparina. E agora aqui o escritor, ele está dizendo, olha, a tua palavra, Deus, ela é aquele meio que eu ilumino para eu saber onde é que eu estou pisando. É lâmpada para os meus pés. Eu preciso saber onde eu coloco meus pés. Eu preciso saber se eu não vou tropeçar. Para mim não cair, eu tenho que iluminar. Você não tem como caminhar no caminho para a eternidade sem a palavra de Deus. Não dá para viver de achismo. Não dá para você interpretar o mundo da sua forma, da sua maneira. A Bíblia tem que ser lâmpada para os teus pés. Mas ele diz mais, é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. E aí ele já dizia sobre as estradas que eram iluminadas com tochas. Às vezes você vê isso em filmes. A Bíblia, ele está dizendo, é a luz que ilumina onde eu estou pisando, mas também é a luz que projeta para onde eu estou indo. Porque eu tenho que ver os perigos que estão na iminência perto de mim, mas eu tenho que me desviar dos perigos que estão lá na frente, daqueles que estão adiante. E infelizmente existem cristãos que não estão conseguindo nenhuma coisa e nem outra. Não estão pensando nem no presente e nem no futuro. Porque a Bíblia não está regendo as suas vidas. Não dá para viver com uma roleta russa, irmãos. Lembra desse adágio da roleta russa? Roleta russa? Os brasileiros aqui lembram. É aquele ato de rodar o tambor da arma, retira o tambor de 6 balas, retira 5, coloca uma só, roda e clica. É colocar a vida diante da sorte.
E muitos estão vivendo assim. Deixa acontecer. Mas a convocação de Deus é: torne a palavra de Deus como lâmpada para os teus pés, como luz para o teu caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 3. O Espírito Santo guiando o apóstolo João. Ele deixou para nós assim: bem-aventurado. Bem-aventurado significa quão feliz. Quão feliz é aquele que lê. Então, amados, quando o pastor exorta para você ler a palavra, é porque é mandamento. Quão feliz é aquele que lê a palavra. Você tem que ler, você tem que... Pastor, mas eu não gosto de ler. Então leia até gostar, irmão. Leia até gostar. Se dedique. Você não pode fazer apenas aquilo que você gosta. Você tem que fazer aquilo que você precisa. Quem é que gosta de tomar injeção? Quem é que gosta de tomar remédio? Tomamos porque precisamos. Bem-aventurado aquele que lê. Depois vem: bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessa profecia. Bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado é aquele que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tem que ler a palavra. Tem que ouvir a palavra. Tem que guardar a palavra. Coloca Tiago 1:22. Quando pegamos essa terceira parte de guardar a palavra, Tiago nos exorta dizendo: sede, pois, cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Bem-aventurado aquele que ouve. Mas se ouvir sem praticar, você perde a essência da bênção. Você não pode enganar a si mesmo. O pior engano, irmãos, é quando você tenta enganar a si próprio. Enganar os outros é terrível, mas tentar enganar a si mesmo, ludibriar para si próprio. Deus, Ele nos adverte para que nós não venhamos enganarmos a nós mesmos. Por isso é preciso rever como é a nossa postura diante da palavra do eterno Deus. Alguns dizem: mas pastor, é só a Bíblia. Como assim só a Bíblia? Ela é a revelação de Deus para nós. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Paulo, escrevendo a sua carta pastoral para o jovem pastor Timóteo, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Esse é o papel da palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. E ela é um meio em que, pela qual o Espírito Santo usa para ensinar, para repreender, para corrigir. Mas, porém, nós nos achamos, às vezes, autossuficientes, sabemos demais. E achamos que não precisamos ser ensinados, não precisamos ser repreendidos, não precisamos ser corrigidos. E aí perdemos essa essência daquilo que Deus tem para nós. Vira para mim, bota o 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É impossível você alcançar a perfeição sem a palavra. Se você menosprezar a palavra, você não cresce, você não desenvolve. Há um grande ratiquismo espiritual, porque a palavra de Deus é o teu alimento. Pedro, ele diz: desejai ardentemente o puro leite espiritual. Nós precisamos nos alimentarmos da palavra, crescer na graça e no conhecimento. E isso vai ser através da dedicação com a palavra. Não é apenas escritos humanos. Foi inspirada por Deus.
Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 20, versículos 20 e 21. Ele orientou e disse, olha, sabendo, primeiramente, saiba disso, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que os inspirou. Para que eu e você pudesse hoje ter a revelação do propósito de Deus. Jesus, ele disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outro momento ele diz, examinai as Escrituras. Por quê? Porque julgais ter nela a vida eterna, mas é elas de mim que testificam. As Escrituras testificam de Jesus. As Escrituras vai te orientar sobre santidade, sobre pureza, sobre vida com Deus, sobre relacionamento com Deus. Essa Escritura que vai te mostrar o caminho para você não viver uma vida de pecado. Infelizmente a nossa geração, ela caminha cada vez mais de braços dados, com o pecado, com o mundo. Paulo, ele advertiu dizendo que o homem sem Deus, ele anda segundo o curso do mundo. Não tenho certeza, mas Efésios 2:1, vê se é isso. Eu acho que de 1 a 3. Paulo está dizendo ali, vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Essa é a condição do homem, morto. Nas suas ofensas, no pecado. E ele diz, olha, noutro tempo, o homem sem Jesus, andaste segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais, escuta, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. É uma carta doutrinária. É uma carta que tem ali um grande teor de conhecimento da cristologia, sobre a igreja. E ele está dizendo, olha, todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Sim. Essa era a condição nossa. Andávamos do nosso jeito, da nossa maneira. Mas a partir do momento que a revelação do Espírito Santo chegou aqui dentro de nós, já não vivemos mais para nós mesmos, mas já não andamos mais conforme os nossos pensamentos. Temos que andar segundo Deus, segundo a palavra do Senhor. E como eu estava a dizer, cada vez mais as pessoas estão vivendo segundo os desejos da carne. E qual é a ideologia que hoje se passa? Pastor, eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de buscar a minha felicidade. Eu tenho que curtir a vida, mas eu tenho uma palavra muito séria para dizer para você. Enquanto você pensa em curtir a vida, você corre o risco de perder a eternidade inteira. De que vale você sorrir aqui na terra? De que vale você desfrutar das coisas aqui na terra? Se você perder a tua eternidade, você vai lastimar eternamente pela loucura de você ter feito em desprezar a palavra de Deus. Paulo, quando ele escreveu para a igreja da Galácia, no capítulo 5, no verso 16, ele disse assim, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Tem que andar no Espírito, irmão. Aí, às vezes, hoje eu ouço muito pessoas dizer assim, mas pastor, a carne é fraca. A carne é fraca? Deixa eu só tirar isso aqui. A carne é fraca. Mas aí o que você faz? Vai pecar por causa disso? Porque a carne é fraca, você vai viver uma vida de pecado. Não, amados, a recomendação da palavra de Deus é você tem que andar no Espírito. E você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Vírgula 17. Porque a carne, olha, Paulo explica para a igreja da Galácia, tem uma briga, tem uma guerra dentro de você. Tem um ringue aí, tem um tatame dentro de você aí. Ele diz, olha, porque a carne, ela cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis.
Tem uma briga interna dentro de você. Tem uma luta aí, porque o Espírito Santo, ele está querendo te conduzir para a santidade, para a pureza. A tua carne te inclina para o mal. Quando você se alimenta de Deus, quando você se alimenta do Senhor, você vai pegar essa carne e colocar debaixo dos pés, vai colocar ela na cruz. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à servidão. Coloca capítulo 2, verso 20. Olha a recomendação que Paulo deu para mim e para você. Ele disse, sabe como é que eu lido com a carne? Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por mim. Ele diz em outro momento, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão. Eu não sou escravo do meu corpo que tem que submeter à vontade de Deus. Tiago ensinando sobre esse grave problema dessa batalha. No capítulo 1, verso, acho que 12, 13, coloca o 12. Pulo 13. Olha o que Tiago diz. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, segura. Deixa 13. Deus não te coloca em situação de risco de pecado. É mentira quando as pessoas dizem, olha, eu pequei, eu errei porque Deus quis. Que Deus quis o quê, irmão? Deus quer que você viva uma vida santa. Pastor, e por que eu sou tentado então? Deus te prova, tentar não, tentar é coisa do diabo. Tentar é coisa da carne. Vira agora o verso 14. Cada um é tentado, pelo quê? Quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. É a inclinação do teu coração que vai criar as suas tentações. É por isso que o grande segredo da vida é colocar a tua carne na cruz. É por isso que a Bíblia tem a recomendação exata do tamanho do teu problema. Quando você vai ao médico, o médico vai te dar um certo remédio. Mas ali ele tem uma dosagem. Olha, você vai tomar 1 comprimido por dia, ou 2, ou 3. Aquilo que funciona para um não vai funcionar para o outro. Escuta, a Bíblia é o remédio de Deus contra o pecado. É só você tomar a dosagem. E por que ficamos doentes espiritualmente? Porque não queremos ler, não queremos estudar a palavra. Não queremos tomar o remédio de Deus. Sou pai de 3 filhos. E pensa para dar remédio para filho. É sempre sorrindo? Não, irmãos. Existem remédios que são amargos. A criança não quer tomar. Mas ainda assim como pai, que você sabe que ela tem que tomar para ficar bem. Chorando ou não chorando, você vai dar o remédio para o teu filho. Quantos pais aqui que já levaram os filhos para tomar vacina? Para tomar injeção? Quando você vê o tamanho da agulha, você pensa, meu Deus. Mas aí o que você faz? Vai embora? Deixa de vacinar? Não, querido. É para o bem. Pode sentir dor agora, mas isso passará. Isso é prevenção. Pode doer para você ter que tomar algumas atitudes no sentido daquilo que a palavra te recomenda, mas é para sarar a tua alma, é para preservar a tua eternidade. Então, em nome de Jesus, para de ficar fugindo de Deus, fugindo da palavra, fugindo da recomendação bíblica. Como você vai sarar se você não aplicar a palavra de Deus na tua vida? É a palavra de Deus que vai ser o norteamento da tua vida. Vamos lá para Salmo 119. Coloca o 10. O salmista diz, olha, com todo o meu coração eu te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Ele está dizendo, olha, deixa o 10. Eu te busquei de todo o meu coração. Eu fui sincero na minha busca, Senhor. Me guarda de eu pecar, não me deixe desviar. Aí ele está tomando uma atitude
está clamando a Deus por ajuda, mas o verso 11 ele aplica. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A pergunta de Deus para você hoje: onde é que está a palavra? Está na tua estante? Está no teu telemóvel? Está nas tuas folhinhas escritas? Se não tiver no teu coração, irmão, não vai mudar a tua vida. De tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Esse é o clamor da palavra. A palavra de Deus tem que ser aplicada, tem que ser semeada, tem que ser germinada e tem que frutificar aí dentro do teu coração. Por quê, pastor? Coloca Marcos 7, 21. Olha o que Jesus disse acerca do coração. Ah, pastor, meu coração é bonzinho. Olha o que Jesus disse. Porque do interior do coração dos homens, escuta, saem os maus pensamentos, adultérios, as fornicações, os homicídios, vira. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro. Está aí dentro. E contamina todo homem. Brota daqui de dentro. Pastor, como é que eu estanco isso? Como é que eu paro com isso? Vamos para Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra vai fazer uma faxina no teu interior. Você não vai pecar porque a palavra está dizendo: não peque, não peque. O pecado tem suas consequências. Infelizmente o homem, ele tem ficado cego para as verdades eternas. As verdades de Deus já não têm ecoado como verdade absoluta. O relativismo tem tomado conta dos corações. E isso tem produzido uma geração que não tem tomado as atitudes corretas. Por isso Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz para a igreja: rogo-vos, eu vos peço. Esse sentido ele está dizendo, rogo-vos, ele está dizendo, eu peço, eu imploro a vocês, meus irmãos, pela compaixão, no nosso linguajar bem brasileirado, por misericórdia, pelo amor de Deus, é isso que Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Mas você tem que apresentar o teu corpo. Seu corpo tem que ser sacrifício vivo. Pastor, o que é isso, sacrifício vivo? Qualquer filmezinho que você vê sobre sacrifícios, sobre os holocaustos, um animal era colocado sobre o altar, e ali ele era imolado. Agora, quando o sacerdote, antes de imolá-lo, ele tinha que amarrar as patas dos animais. O animal, ele ficava ali irrequieto, se mexia, se contorcia. Sacrifício vivo significa: eu estou ali, me submetendo a Deus. Minha carne pode espernear, minha carne vai gritar, mas eu sei o que eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Como diz aquele hino: não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Vira o 2 agora. Não sede conformados com esse mundo. Transliterando, parafraseando, o que Paulo está dizendo? Não ser conformado, não se amolde, não tenha a forma do mundo. Consegue entender o que é isso? Quando você vai fazer uma projeção em série, você cria um molde, você cria uma forma, e você vai fazer com que tudo saia igualzinho àquilo. Paulo está dizendo: vocês não podem se amoldar com o mundo. Vocês não podem ter o formato do mundo. Já viu aquela expressão? Mas todo mundo faz, pastor. Tem uma expressão maliciosa que diz: todo mundo mente, todo mundo erra, todo mundo engana. Mas você não foi chamado para mentir, você não foi chamado para enganar, você não foi chamado para viver o pecado. Você tem que viver a segunda parte, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. O teu entendimento tem que ser transformado.
Só quando o seu entendimento é transformado, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se não for transformada a vontade de Deus para você, não vai ser boa, não vai ser perfeita, não vai ser agradável. Por quê? Não houve transformação do teu entendimento. Sua mente não foi transformada, não foi moldada por Deus. Quantas pessoas que estão esperneando em dizer, eu quero servir a Deus, pastor. Eu quero ir para o céu. Mas a grande questão é, não estão dispostos nem predispostos a serem transformados. Transformar exige de nós mudança. Tem que haver disposição. Tem que haver uma decisão, uma determinação em mudar. E Deus está nos convocando, irmãos, para mudarmos de vida, para sermos transformados. Não dá para vivenciar uma vida de rotina sem Deus, sem o querer, sem o propósito do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, Jesus disse assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Você precisa estar em Jesus. Você precisa estar na palavra, você precisa estar na videira. A videira tem que ser a seiva que te alimenta, tem que ser o nutriente de onde a sua alma é alimentada. Sem Jesus você não pode fazer nada. Um certo teólogo dos séculos passados disse assim: todo ser humano tem um buraco, tem um vazio. Todo ser humano tem um vazio dentro dele. E esse vazio que o homem tem é do tamanho exato de Deus. Só Deus preenche plenamente o vazio da alma do homem. O homem, ele acumula inúmeras coisas para tentar preencher esse vazio. Mas sempre o vazio permanece. Porque só Deus pode preencher esse vazio. E quando você está na videira, a sua vida passa a ter sentido. A sua existência tem uma motivação de ser. Você não é mera obra do acaso. As questões filosóficas é: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Todas essas respostas estão na palavra de Deus. Nós viemos das mãos de Deus. Ele nos formou, Ele nos criou. O pó, ao pó retornará, mas o Espírito regressa e retorna para Deus. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos quem somos e sabemos para onde nós estamos indo. Coloca para mim, Rayane, as crianças já falaram aqui. Hebreus capítulo 4, verso 12. O escritor dos Hebreus, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, tem vivacidade, ela não é morta, tem vida, ela é eficaz, porque ela funciona, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela vai lá entre as juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra tem que funcionar em você dessa forma. Ela tem que ser uma espada que vai penetrar lá dentro, vai dividir. Hoje pela manhã estávamos aqui na Santa Ceia. E uma palavra que eu procurei estar aqui ministrando para os irmãos: você tem que deixar que Deus sonde o teu interior, você tem que perscrutar lá dentro. Você não pode perder a tua eternidade por causa de coisas que você tranca dentro de você. Abordamos aqui sobre Acã, o que ele fez. Ele pegou coisas que ele pecou, que ele errou, e escondeu lá dentro da barraca dele. Enterrou. E quantos crentes que estão enterrando dentro do seu coração, do seu interior, pecados, erros, coisinhas. E acha que Deus não vê. É interessante quando Deus fala com Josué. Deus já diz: olha, o problema está lá na bagagem. Deus sabe tudo sobre mim e sobre você, irmão. É por isso que a palavra, ela penetra, ela vai lá dentro, ela faz divisão da alma, do espírito. Ela consegue perscrutar o nosso interior. E quando nós permitimos, ela vai produzir em nós um efeito de transformação, de mudança. Vai nos impactar, vai trazer sobre nós uma fé viva, eficaz. Foi isso que despertou Martim Lutero.
Quando ele entendeu, a palavra caiu no coração dele, e ele disse: o justo viverá da fé. E esse foi o impacto da reforma. Quando a reforma ocorreu, foi porque a palavra impactou o coração daquele homem. Ele entendeu, não é por meio de indulgências, não é por meio de dinheiro que eu vou conseguir alcançar o céu, mas é por meio de uma fé viva, sólida. Romanos capítulo 15, verso 4. Paulo escreve para a igreja de Roma e disse: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. A nossa esperança, irmãos, está com o poder da palavra. A palavra que vai trazer esperança para nós. As coisas podem caminhar em mal, mas a palavra traz para nós esse regozijo. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento. Deus vai bradar do céu. A palavra diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem choro, nem luto, nem pranto, nem dor. Todas as coisas velhas são passadas, Deus fará tudo novo. É essa a esperança que alcança o nosso coração. E eu termino dizendo, irmãos, há uma responsabilidade para todos os crentes. Principalmente aos pais, como já disse anteriormente. Pais, vocês têm a responsabilidade de conduzir vossos filhos aos céus. Maridos, vocês têm a responsabilidade de cuidar das vossas esposas. Esposas, vocês têm a responsabilidade de cuidar de vossos maridos. A igreja foi chamada para cooperar, para ajudar mutuamente. E a família é o núcleo pela qual Deus vai agir para essa cooperação. Coloca para mim, Deuteronômio. Capítulo 6, versos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus está falando com o povo, olha, essas palavras que hoje eu estou ordenando, vocês têm que estar no coração de vocês. Estando no coração de vocês, o que vocês vão fazer com isso? Agora, vocês vão ensinar aos seus filhos. Vocês vão falar deles quando você estiver sentado em casa. Quando você estiver andando pelo caminho, deitando-se, levantando, em tudo que vocês estiverem fazendo, vocês vão transmitir a palavra. Igreja, você precisa, volta 6. Essas palavras que hoje você está ouvindo, tem que estar no teu coração. A Bíblia tem que ser tua regra de fé, tem que ser tua linha de conduta. E eu paro por aqui. Quando Paulo fala dos irmãos da Bereia, Paulo disse que louváveis eram nossos irmãos. Quando lá no capítulo 17 ele fala, olha, quão nobres foram os irmãos da Bereia, muito mais do que os irmãos de Tessalônica. Porque eles examinaram tudo quanto foi compartilhado. É tempo de examinar as escrituras, irmãos. É tempo de voltar para a palavra de Deus. Não dá para você ficar vivendo como se nada tivesse acontecendo. O mundo está desabando. O mundo está despencando. E ainda muitos crentes não se despertaram. Tudo isso está projetado na palavra de Deus, anunciando que seria assim o tempo do fim. Se coloca de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E você orasse ao Senhor e saísse daqui com uma nova postura. Eu queria que você tivesse hoje uma nova postura com Deus e dizer, Senhor, eu quero viver a palavra, eu quero amar a palavra, eu quero obedecer a tua palavra. Eu não quero andar segundo o curso do meu coração, nem segundo o curso do mundo. Eu quero andar segundo a direção do teu Espírito. Antes de orar com a igreja, eu peço que a igreja permaneça com os olhos fechados. E eu quero perguntar se por acaso tem alguém entre nós que ainda não entregou a vida para Jesus, que não entregou a vida a Cristo. Se você ainda não assumiu um compromisso com Jesus, eu quero te convidar nessa noite para você entregar a tua vida para Jesus. A palavra de Deus diz assim, se com a tua boca confessares Jesus e se creres de todo o coração, será salvo. Mas você precisa crer em Jesus, precisa confessar Jesus. Paulo ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Hoje é noite de salvação.
Se você está afastado do Evangelho, se você está afastado da igreja do Senhor, hoje o Espírito Santo está te chamando, te convocando para você reconciliar com Deus. Tem alguém por acaso que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que está afastado do Evangelho nesse momento? Vem aqui à frente. O Senhor te chama, Ele te ama. Há um gozo, a Bíblia diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Venha, jovem, Jesus te chama. Deus quer escrever e fazer uma nova história na tua vida. Há um momento novo de Deus para você. Tem mais alguém? Quero que um obreiro, alguém venha estar com o jovem aqui agora. Cadê? Glória a Deus. Tem mais alguém que quer fazer esse compromisso hoje? Hoje é o momento de Deus. É a hora de Deus. Amém. Venha, jovem. É o tempo de Deus para a tua vida. Venha. Aleluia. Glória a Deus. Deus ama a tua vida. Deus ama vocês. E a palavra de Deus, ela é absoluta em dizer: quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o nosso nome é escrito no livro da vida. Ninguém pode arrancar de lá, ninguém pode tirar de lá. E eu quero pedir à igreja que estenda as mãos para cá e nós vamos orar pelos nossos amados. Ó Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti agora. Ó Senhor, que o sangue de Jesus seja aspergido sobre essas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha libertá-los, transformá-los pelo poder do Teu nome. Senhor, quebra, Senhor, toda ação do pecado, do reino das trevas. Senhor, eu profetizo, Deus, um novo tempo. Pelo poder do Teu nome, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Venha escrever uma nova história. Venha fazer, Senhor, um novo tempo sobre a vida desses jovens. Ó Senhor, que no nome de Jesus, o Teu Espírito, Senhor, venha gerar novidade de vida,